Boa tarde a todos, né? Eu sou Ana Paula, eu sou sócia fundadora da empresa Segari, que é uma empresa hoje que presta assessoria nessa parte de segurança dos alimentos. E é um ponto muito importante hoje, né? As pessoas hoje ela deixou a segurança dos alimentos, ela já passou dessa fase da gente querer atender por questões de órgãos fiscalizadores, né? A segurança dos alimentos hoje ela está diretamente ligada com a parte da gestão do negócio. E o que achava que antes a gente só podia praticar isso, né, na rede de hotelaria, em grandes restaurantes, cozinhas industriais, hoje não. Hoje a assessoria em segurança dos alimentos, ela tem uma realidade completamente diferente. Os empresários buscam a gente, tanto sendo de pequeno porte, grande porte, médio porte, porque sente a necessidade desse apoio desde a escolha do layout. Então, isso é uma coisa que eu fico muito orgulhosa, porque a gente saiu daquela questão de que os empresários só buscavam a gente porque a vigilância sanitária vem aqui, a Anvisa vem aqui, Ministério Público, Procon, Codecon. Então, hoje a gente tem muito mais participação ativa dentro da gestão do restaurante, não só por conta de lei, legislação, né, e essas visitas de órgãos fiscalizadores. E o que que há, primeiro, né? Qual é a diferença entre você ter uma consultoria e uma assessoria? A consultoria em segurança dos alimentos é um trabalho que tem início, meio e fim. Então, a gente pode estar ali auxiliando em relação a toda a parte de elaboração de ficha técnica, gestão, que é uma coisa que eu estou fugindo hoje, né? A minha empresa hoje ela não faz mais isso, já fez um tempo, mas a gente faz consultoria no que diz respeito a layout, a escolha, a formatação. Por que isso, né? Por que que se vende isso hoje? Porque até a definição do fluxo da sua cozinha de produção interfere na gestão. Então, pode ser reforço, que pode ser a cozinha mais simples, pode ser a cozinha até da casa da gente, como hoje a gente tem um cliente que eu sou super orgulhosa, né? Uma cliente que ela é 100% delivery e é na casa dela, né? Uma parte externa, mas é compartilhado com a casa dela. E ela teve o cuidado de chamar a gente para mudar o fluxo, porque ela entendeu que o fluxo não era direto e estava interferindo na gestão dela. Então, isso foi muito legal, um exemplo que eu gosto muito de citar. Quando a gente fala de assessoria, é aquele suporte mensal, né? E qual é o papel do profissional nutricionista, especialista em segurança dos alimentos nessas visitas, né? Semanais ou quinzenais ou mensais, depende muito do contrato fechado. É porque ele dá todo o suporte naquilo que a gente, como empresário, porque eu também sou empresária da área de restaurante, a gente não consegue fazer. Então, acreditem, mesmo eu sendo nutricionista e especialista em segurança dos alimentos, tendo, né, todo esse conhecimento de 20 anos, no meu restaurante eu tenho uma assessoria que presta esse serviço. Por quê? Porque o dono não pode absorver e incorporar tudo. Porque no final das contas a gente entende que a gente não consegue responder por tudo. Quando a gente quer comprar, quando a gente quer vender, quando a gente quer produzir, embola e a gente acaba não fazendo nada muito bem feito, né? Então, às vezes, dividir essa responsabilidade é importante e ainda mais se tratando de um assunto que segurança dos alimentos, ela é mexer com a saúde das pessoas. Quando a gente vende alimento, a gente vende saúde, né? É isso que as pessoas não conseguem. Tem muita gente que me pergunta assim, mas Paula, você é nutricionista de segurança de alimentos, então você não é da área de saúde. Não, eu sou da área de saúde sim, porque eu trabalho com alimento, e você que vende alimento também é. Então, é muito importante que a gente entenda que o papel do profissional nutricionista, trabalhando com essa parte de segurança dos alimentos, ele traz um apoio, um suporte que é muito importante, né? Ele traz esse conteúdo de mostrar como é válido a gente cuidar do nosso alimento. Tanto que não é à toa que hoje a gente sabe, né? Não tem muito registro é, epidemiológico dessa questão do alto índice de intoxicação alimentar, se ele é maior doméstico ou na alimentação fora do lar, mas a gente já sabe, por incrível que pareça, que o maior índice de intoxicação alimentar hoje é doméstico.
acontece dentro da casa da gente. E quando eu dou meus treinamentos, muita gente me pergunta, né, Paula, mas por quê? Como assim a comida da casa da gente é tão limpinha? É justamente por isso. Que a comida da casa da gente é feita com amor, com carinho, é limpinha. A gente deixa dentro da nossa geladeira, só que tem um detalhe: a gente esquece o que está dentro da geladeira. Quando é que a gente coloca uma etiqueta com a data de abertura de uma maionese que a gente abriu na nossa casa? Quando é que a gente coloca a data de validade no leite de coco, no leite condensado, no creme de leite? E aí eu fiz esse teste, né? Eu coloquei aqui na minha casa, botei a data de abertura uma vez de um pote de maionese que eu abri. E acreditem, o tempo está passando tão rápido, né? A gente faz com que o tempo passe tão rápido que a gente não presta atenção. Quando eu fui usar a maionese de novo, que eu olhei a data de abertura, ela tinha 3 meses na minha geladeira. Então, essas coisas acontecem, a gente não percebe, né? Isso às vezes acontece na empresa da gente, por mais carinhoso, cuidadoso que a gente seja em querer servir aquele melhor alimento, seja para nossa família, seja para o nosso cliente, a gente acaba se perdendo se a gente não tem o controle. E muitas vezes, quando a gente quer sozinho fazer o controle, a gente não consegue fazer tudo. Então, essa é a importância da gente ter um profissional nutricionista nos auxiliando, né? Seja em qualquer tipo de formato de contrato. Então, a vantagem de você ter a segurança dos alimentos implantada, né? Evitar desperdício, otimizar suas compras. Então, quando eu falo que hoje a gente interfere muito na parte de gestão, é porque a gente mostra, né, que você não precisa produzir, 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 produzir. A gente consegue otimizar a compra, a gente consegue melhorar o controle de estoque e a gente traz uma organização que ela acaba acontecendo com o trabalho de formiguinha no seu fluxo. E quando eu falo de fluxo, o que que é o fluxo de produção? É a parte mais importante, gente, é a metodologia hoje que a maioria dos profissionais nutricionistas, né, especialistas em segurança dos alimentos trabalham. Então, o fluxo de produção da gente começa na compra, né? Quando a gente, a partir daqui, a gente tem que escolher os nossos fornecedores. E hoje, né? Propriamente dito, no dia de hoje, a gente tem que prestar conta disso, porque com todo esse bafafá aí da clandestinidade das bebidas e tal, que a gente está fuçando e descobrindo um bocado de coisa que eu nem imaginava. Antes eu já pedia para os meus clientes todos os alvarás de saúde, de todos os fornecedores. Por quê? Porque esse é o meu ponto de controle na compra. E muita gente não entendia o porquê. Primeiro ponto, é lei federal. Segundo, tem que ter muito disso agora, porque senão a gente vai perder tempo, mas esse é um tópico maravilhoso para numa próxima oportunidade a gente conversar e até gravar uma oficina. Fica aí a dica, Luiz e Márcio, porque esse é um assunto que está em alta, né? Mas assim, o mais importante é que a gente tem que conhecer o nosso fornecedor, a gente tem que saber definitivamente de quem a gente compra. Seja ele o seu Joãozinho, ou seja, uma distribuidora grande. Porque muitas vezes, né, acreditem se quiser, quando a gente pede o alvará de saúde da distribuidora da Sadia, por exemplo. Então, imagine se uma empresa que representa uma marca tão grande como essa tem problemas, imagine os menores, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, dentro desse fluxo aqui, desde a compra até o que a gente chama de distribuição, né, do cliente, essa distribuição hoje, ela está muito voltada para todas as formas de distribuição. Antigamente, a gente falava só de à la carte e plataformas todas digitais. Então, a gente tem vários tipos de distribuição e a gente tem que estar muito atento a isso, porque o delivery, depois da pandemia, se tornou muito forte. Então, as pessoas acabam para garantir que, desde a compra, passando por todas essas etapas aqui, a gente chegue nessa distribuição e venda e a gente faça com que esse alimento tenha um tempo de vida útil ainda, mesmo sendo entregue por delivery, porque a gente sabe que é produto de imediato. Então, a coisa se tornou mais alarmante ainda. Mas que com os devidos cuidados, né? A gente implantando aqui esse APPCC. O que é esse APPCC para quem não conhece? É uma metodologia criada pela NASA e onde a gente define o seguinte: para cada pontinho desse aqui, compra, recebimento, armazenamento, pré-preparo, armazenamento de novo, preparo, armazenamento de novo, né? Finalização, montagem do prato e distribuição, a gente vai criar, a gente vai identificar que dentro desse fluxo todo aqui, quais são os pontos críticos. O que que é mais crítico para mim? O que que eu tenho que tomar mais cuidado? Então, eu vou ver lá. No meu pré-preparo, eu estou lavando bem os meus alimentos, né? Eu estou cuidando bem dos meus alimentos. Eu estou fazendo um descongelamento corretamente. Eu estou fazendo um congelamento corretamente.
Então, eu vou identificar, poxa, mas eu não posso fazer um descongelamento como eu gostaria de fazer, porque eu não tenho equipamento de refrigeração suficiente. Então, ali você determina um ponto crítico. Entendi que eu tenho um ponto crítico. Paula, eu tenho que encerrar minha operação porque eu identifico que eu tenho um ponto crítico? Não, eu não vou encerrar minha operação por isso. Eu não vou deixar de fazer a coisa acontecer por isso. Mas para cada ponto crítico identificado, eu vou criar o quê? Um controle, tá? E é isso que o profissional nutricionista faz dentro da empresa. Ele identifica o ponto crítico e, para você continuar funcionando de uma forma segura, ele cria um controle. E a partir disso, a gente consegue servir um alimento saudável e seguro. Porque, gente, é muito importante entender que 99% dos alimentos, em forma de matéria-prima que a gente compra hoje, eles são contaminados, né? E o que é um alimento contaminado? É um alimento que tem micro-organismos dentro dele. Todo alimento contaminado é um alimento estragado? Não. Alimento estragado é aquele alimento que ele já teve alteração por conta dessa contaminação de textura, de sabor, de odor. Então, quando o alimento ele está altamente contaminado e comprometido, é que ele apresenta essas alterações. Mas todo alimento estragado é um alimento contaminado, mas nem todo alimento contaminado é um alimento estragado. E é aí que mora o perigo. Porque como é, se o alimento contaminado ele não está estragado, como é que eu vou saber que ele ainda está dentro de condições de venda, de uso, de consumo? Então, essa é a grande pergunta que a gente faz, e é isso que o profissional nutricionista deve orientar dentro da empresa, né? Para isso, a gente tem algumas regrinhas, e é por isso que, mesmo a gente tendo 99% dos alimentos nossos contaminados, a gente ainda consegue consumir sem estar todo dia passando mal, porque não é todo dia que está todo mundo passando mal, né? Afinal de contas. Então, o que que a gente pode fazer para a gente ter esse APPCC, esse fluxo aqui todo funcionando direitinho? Uma análise de layout para um fluxo contínuo e efetivo, né? Um descritivo, né, de processos através de um manual operacional e o manual de boas práticas, que é um documento hoje federal exigido por lei. Dentro dessa documentação toda que a gente fala aqui, que é dentro, né, para a gente ter os pontos críticos de controle, a gente começa com documentação, né? Então é muito importante que a gente faça toda o apanhado o controle anual que a gente chama do vencimento da nossa documentação. Então, a lei hoje ela está cada vez mais rígida nisso. Então, existem alguns documentos que, inclusive, estão vinculados ao E-Social, como PGR, né? PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde, o PGR, que é de Gestão de Riscos, que é justamente para ver se sua equipe está trabalhando dentro de um local que não seja insalubre. A gente treinar a nossa equipe, a gente vem falando muito disso, e está muito legal a importância, né, da gente treinar a nossa equipe. Por exemplo, agora, com todo esse bafafá aí da clandestinidade das bebidas, está funcionando muito bem quando você chega dentro do restaurante e mostra para a equipe, se comunica com a sua equipe, como é que eles devem agir, como é que deve proceder, como é que deve fazer a identificação. Então, treinar a equipe tem que ser uma educação continuada. A implantação dos procedimentos, que isso tem que ser de uma forma muito, muito, muito leve, muito segura. Então, voltando aqui, né, à tela anterior. Peraí, como é que eu volto, meu Deus? Aqui, acho que é aqui embaixo. Sou péssima, viu, gente, de digital. Para até a distribuição, cada pontinho desse, a gente vai criar um PCC, que é um ponto de controle, e a gente vai entender aqui o que que a gente tem que fazer e dar o nosso melhor, o risco de contaminação, implantando para cada ponto desse um procedimento. Quando eu falo em aumentar o risco de contaminação, o que que eu quero dizer? Se o meu alimento ele já vem contaminado, se eu não fizer essa implantação dos procedimentos corretos, se eu não entender quais são os meus pontos críticos e criar os meus controles, o que que vai acontecer? Esse alimento ele vai ter uma contaminação de XXX, ele vai passar para 1000x. E aí é que mora o perigo. Porque as pessoas podem comer XX, 10.000x de contaminação, elas podem até morrer por conta disso. Então, tem uma história que eu conto que eu decidi ser nutricionista porque dessa área, né, de segurança, e a gente comeu um cachorro quente quando estávamos saindo, né, indo para casa já. E 8 horas depois ela havia falecido por conta desse cachorro quente.
No primeiro momento, no atestado de óbito dela, ela tinha falecido porque a gente comeu um cachorro-quente que não estava estragado. Então, para mim, foi um susto, foi um choque muito grande. E eu queria entender o seguinte: por que que ela tinha morrido, comido o mesmo sanduíche que eu tinha comido? Comemos na mesma hora, da mesma barraquinha, o mesmo sanduíche. Então, a partir disso, despertou, né, toda uma vontade em mim. Foi um longo processo, que aqui é um dia para a gente sentar, tomar café e contar a história. Aí eu conto essa história para vocês. Mas quando eu já disse que tudo começou, é que eu sinto um alívio enorme. Por quê? Porque hoje eu entendo a importância da gente ter procedimento até na casa da gente. Até na comida que a gente faz para a família da gente, a gente tem que tomar cuidado. E aí, implantando esses procedimentos, a gente começa a fazer os controles, né, com implantação de formulários. Muita gente ainda tem resistência a esses papeizinhos, mas esses papeizinhos são super importantes, principalmente nas empresas com CNPJs consolidadas. Por quê? Porque num momento de que alguém faz uma denúncia, que um cliente reclama, se você está lá com seus formuláriozinhos preenchidos em forma de registro, você tem como se defender, né, e como mostrar que você tem tudo implantadinho, bonitinho. Porque uma cozinha limpa e com boa estrutura nem sempre é uma cozinha com controle de processos, né? Nem sempre é uma cozinha que tem procedimentos corretos para trabalhar com alimento, que isso fique bem claro. Então, aqui é só um exemplo, né, de como a gente faz, que a gente controla toda a documentação, todas as documentações que têm que ser controladas. Então, depois, qualquer dúvida, podem me perguntar no privado, o Luiz pode passar meu contato, eu dou essa consultoria para vocês e explico, tenho o maior prazer de ensinar, não tem problema nenhum, tá? Posso mandar, inclusive, os modelos. O controle de saúde, que hoje se tornou algo, sempre foi algo importante, as pessoas confundiam isso como uma necessidade, né? Uma cobrança da vigilância sanitária, mas não é. E hoje se tornou uma. Então, sempre foi uma legislação do Ministério do Trabalho. E, gente, empresários, entendam que esses exames são muito mais importantes para a segurança dos empresários do que para a segurança dos próprios colaboradores por conta de alegação de que as pessoas estão doentes porque usaram produtos químicos para limpeza, para higienização, são muitos, né? Então, assim, o manter o funcionário, o colaborador com o exame atualizado é uma segurança para a empresa, não só para o funcionário, tá certo? Não vou me estender, tem muita coisa também para falar disso, não vou me estender para a gente não perder tempo. Não sei quanto tempo, não medi o tempo aqui, não sei quanto tempo eu tenho ainda, Marcinho. Depois você me sinaliza. E de educação continuada, e foi aquilo que eu venho discutindo muito, venho cobrando muito, que é a importância da gente manter o nosso colaborador treinado, consciente do que ele precisa saber. As pessoas me perguntam assim, mas Paula, a gente tem mesmo? Tem, porque as pessoas esquecem. Então, o treinamento ele surge como uma necessidade, a necessidade de segurança dos alimentos. E no caso específico da Segali, a gente ainda faz alguns complementos mensais, que tendo a equipe treinada todo mês, em formato de reunião, de bate-papos, para que isso, a segurança dos alimentos, né, os princípios não sejam esquecidos. É muito importante a gente entender que isso daqui, os informativos, esses são os modelos da Segali, mas esses modelos que a gente tem que ter e são os que são cobrados por legislação. Então, no caso de higienização das mãos, todas as pias de higienização das mãos têm que estar lá ensinando o passo a passo. Higienização de hortifrutícolas, então, como eu lavo o meu hortifruti, qual o produto que eu uso, né? Os princípios que os manipuladores, eles são os maiores responsáveis pela contaminação. Então, a gente insistir no uso de uniforme, gente, uso de sapato fechado, a questão dos EPIs é muito importante. A gente tem que proteger o nosso colaborador e a gente tem que entender que muitas vezes ele quer usar o sapato fechado. E aí, quando acontece um acidente de trabalho, poxa vida, se eu tivesse feito. Porque é aquela historinha, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, agora eu tenho dois clientes que estão com 3 colaboradores com a retina, com os olhos queimados por conta de espirro do uso de desencrustante na chapa quente. Por mais que a gente fale, por mais que a gente treine, por mais que a gente peça para assinar, inclusive, um termo de responsabilidade, dizendo que tem como se proteger, e depois ele está aí, ó, com um acidente de trabalho e a gente não sabe o que vai fazer, tá? Então, todos esses informativos e toda a parte de treinamento é muito importante. Tem aqui a parte de recebimento, né? Como a gente dá do nosso compra e recebimento, e deixa eu tirar essa telinha daqui. E, obviamente, né, não entrar com cabelos na área de manipulação. E essa parte aqui de produtos avariados ou para troca, que hoje, com todo esse bafafá ainda da clandestinidade de bebida e as fiscalizações, é o informativo mais importante que estão pedindo para a gente. Separar as bebidas que estão, né, para troca ou descarte. Aqui são. Opa, peraí, errei de novo. Como a gente deve fazer o nosso cronograma de limpeza? Então, toda empresa, isso aqui, gente, é lei também, tá? É lei federal, tá na RDC 216.
Então, a gente identificando aquilo que deve ser limpo diariamente, quinzenalmente, semestralmente, semanalmente, mensalmente. Aí, esse é apenas um modelo, cada um tem que ser o seu, estou mostrando só o que é importante, né? E quando bem feito, funciona, porque a gente tem que determinar o que vai limpar, quem vai limpar, quando vai limpar e como vai limpar, tá? Que isso seja escrito da forma que vocês acharem melhor, mas que tem que estar escrito, tem. Então, e a gente ainda complementou com um procedimento aqui de higienização. Separei quando é que tem que limpar, quem é que tem que limpar, o quê, de como. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, fazem aquela famosa misturinha, que também é a superfície, que é limpa com isso, que é a tal da mistura do sabão em pó com água sanitária. Terrível isso, sob todos os aspectos, e o pessoal adora, né, fazer essa misturinha. Então, assim, se não for comprado no mercado da forma certa, já na proporção devida, fazer essa mistura é extremamente perigoso. Ver como se usa o produto e qual a diluição correta dele, para que a gente evite intoxicação química, contaminação química dos alimentos. Aqui tem os exemplos, aqui também tem os exemplos de aqueles tais formuláriozinhos que eu falei para vocês, que são importantes. E aí a gente entra na questão da gente determinar também a validade dos nossos produtos. Quando é o seguinte, produto congelado, o máximo que a nossa lei prevê são 30 dias. Mas, Paula, eu tenho uma câmara mais peixe para o ano todo, né? Já tive restaurante assim, gente, que a criatura comprava o peixe do ano todo, era uma loucura. Mas não pode, tá? Pela lei, a gente tem 30 dias. Quem tem um processo com ultracongelador, com túnel resfriador, é outra história. Aí, para as indústrias, conseguem dar um ano de validade, dois. Restaurante, quem trabalha com comida, assim, nesse formato, o máximo de congelamento para qualquer tipo de alimento são 30 dias. Alimentos secos, após aberto, 30 dias. E a gente vê que, às vezes, né, quando a gente vê um temperinho nosso cheio, todo engrumulhado, assim, não dura nem 30 dias o produto seco. E a gente tem os produtos refrigerados, que variam mais do que os outros, né? Então, assim, então a gente define aqui, para cada tipo de alimento, aqui embaixo, se vocês repararem, a gente tem uma data diferente, que a gente vai analisando de acordo com como é feito esse alimento, para a gente poder determinar a data de validade. Quando é alimento industrializado, o próprio fornecedor já faz a recomendação desse alimento após aberto. Rótulo, lá vai estar escrito o seguinte: após 7 dias, manter sob refrigeração após 7 dias de abertura. Então, significa que aquele alimento só tem 7 dias de validade depois de aberto. Ele perde os 2 anos lá que dá a temperatura ambiente quando ele está hermeticamente fechado. E aqui é um registro também de controle de validade, que é bom a gente ficar anotando para a gente não perder a data dos alimentos que estão na geladeira. Aqui eu tenho mais alguns exemplos também de formulários, tá? Que a gente não vai perder tempo explicando, porque aqui demandaria mais tempo do que o normal, mas eu também posso, quem quiser, pode me perguntar no privado, que eu dou toda a orientação, tá certo? Dou as dicas todas. E mostrando, isso aqui não vem ao caso, não. E aqui mostrando a importância da gente ter checklists, tá? Dentro da nossa empresa, para a gente poder fazer o acompanhamento semanal. Então, assim, como é que o meu colaborador está se comportando em relação à higiene pessoal? Então, eu vou analisar aqui, tá pequenininho, né? Deixa eu ver se consigo aumentar. Aqui tem uma lupa. Aumentou aí para vocês? Acho que sim. Aqui, então, eu vou avaliar se os meus cabelos, né, estão presos por toucas e redes, se o meu colaborador está fazendo barba e bigode diariamente, se as unhas estão cortadas, agora com essa moda aí de usar unha postiça, me deixa doida, mando todo mundo arrancar, já ando com um potinho de acetona e unhazinha, e a tesourinha de cortar unha, porque eu já chego na cozinha cortando unha, arrancando unha e tirando esmalte de todo mundo. Não devemos usar maquiagem, né? Adornos, principalmente, porque hoje brinco, pulseira, relógio pode causar uma contaminação física muito grave, né? Pessoas quebrando o dente, engolindo é, taxinha de brinco. Isso acontece mais do que a gente imagina. O próximo que a gente tem, não quer passar mais? É o de condição das instalações. Então, assim, existe toda dentro da legislação federal, existe todos os requisitos, né, que a gente tem que seguir na parte estrutural. Então, é muito importante que a gente faça essa variação também da nossa estrutura. E na lei, gente, anotem aí, RDC 216. É a lei simples, fácil de ler, e lá tem tudo escritinho que a gente tem que seguir. Então, qualquer dificuldade em relação a layout, instalação, equipamento, essa lei pode servir como orientação perfeitamente, tá? É bem legal, bem fácil de entender. O checklist de armazenamento,
que a gente trata, né, da nossa guarda, e aqui, para mim, é o coração da Diga, segurança dos alimentos. Oi? tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Ah, acho que alguém abriu aí o áudio. Então, aqui, a organização do... Já tá banhando. O celular de ligou, começou de novo. Falou? Não, mas é ao vivo. Marcinho, Oi? tem como fechar o áudio aí? Você pediu pra tu fechar o áudio. Ah, pronto. Então, a organização do estoque, né, é muito importante isso para a gente manter o nosso alimento bem acondicionado, com mais tempo de validade, né, sem a gente perder os alimentos. Então, isso faz total diferença a forma como a gente cuida dos nossos alimentos dentro da geladeira, não só em relação à tabela, à identificação de validade, mas como a gente cuida, né? Como está o nosso equipamento. E, enfim, gente. Isso aqui também é besteira. O que que é mais importante hoje, né, para a gente, é entender que o alimento seguro, ele é mais do que um alimento saudável. Um alimento seguro, ele vai fazer com que o seu cliente volte, com que seu cliente fique satisfeito, né, e que a gente não tenha um risco maior de morte, porque sim, as pessoas morrem por alimento contaminado. Por mais que a gente não tenha registro, estudo sobre isso que comprove, mas infelizmente alimento contaminado pode matar. Então, seja cuidadoso, seja carinhoso, não só com sabor, mas os bastidores de como é feito um alimento é muito importante. E esse controle, né, a parte da segurança dos alimentos, para quem vende alimento, é hoje fator fundamental para vocês terem um negócio de sucesso.